Olá a todos vocês e muito obrigado, Alexandre Gold, por mais este seu maravilhoso comentário. Que é assim, no judaísmo é proibido a astrologia ou qualquer ocultismo. Então isso é desobediência? Eu perdoo essa sua ignorância sobre esse pensamento, essa interpretação errada das palavras do Eterno, porque é muito comum cristãos inventarem coisas, passarem a acreditar que a Bíblia é segundo a interpretação que é feita ao acaso sobre a palavra de Deus. Então, pela deturpação da interpretação mal feita, acaba vindo a permissão. Vou dar um exemplo claro, para não deixar dúvidas. Está escrito na Torá claramente 3 vezes para não cozinhar o leite da mãe na carne do filhote. E 2 vezes para não comer carne de porco. E está escrito claramente por quê? Porque a gente só come entre os mamíferos os animais que ruminam, isso é, que tem 3 estômagos, porque é bom maso na fase lactária, depois que tem reservatório de comida, que é o rumen, e que tem as patas fendidas em 2, como o porco, como a vaca, como o carneiro, como a girafa. Já falei praticamente todos. E o porco, ele tem a pata fendida em 2, mas ele não é ruminante. Então é um animal que é o símbolo máximo da falsidade. Esse é o termo claro sobre o que o porco simboliza, porque ele é um animal transvestido de um animal limpo, mas que ele não é limpo, porque ele não é ruminante. Então é deixado claro que a falsidade é uma coisa não aceita. Então ele parece um animal limpo para o nosso consumo, mas na verdade ele é só por fora. Se você olhar ele por dentro, ele não é ruminante. Então por isso ele é considerado mais sujo. Aí vieram os cristãos, né, depois, que falaram, opa, se o porco é considerado o animal mais sujo, é porque ele é cuidado na lama, no meio da sujeira. Então vamos manter o porco num ambiente limpo e sem sujeira nenhuma. E pronto, agora ele é mais limpo do que a vaca e todos os animais. E agora que ele está limpo, então a gente pode comer. É besteira. Não é esse o sentido do que está escrito. E não é nem o que está escrito. Está escrito que ele é sujo porque ele parece um animal limpo, porque ele tem as patas fendidas, mas ele não é ruminante. Então, esse seu termo de você querer dizer que é proibida a astrologia ou qualquer forma de ocultismo é igualmente besteira. Eu poderia pegar da Bíblia hebraica, como fazem outros judeus, e pegar o texto original e traduzir aqui na hora. Mas eu julgo isso como exibicionismo. Me desculpem, rabinos, que fazem isso. Eu gosto de pegar da Bíblia popular, da internet mesmo, primeira que me aparece, e mostrar direto aquilo que está escrito. Então Levítico 19:31 fala claramente: não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então a gente tem a proibição de chamar uma alma que já está lá descansando, já se conformou que morreu, ou que ela se conformou que o trabalho dela acabou, ou de repente ela quer interagir com a gente, aí ela pode até fazer isso. Mas a gente não tem direito de intimá-la a aparecer para alguma coisa. Isso a gente não faz. Isso então pra gente é proibido. Aí então vem cristãos. É proibido a astrologia, é proibido não sei o que. Oh, calma. Calma. É proibido o que Deus falou que é proibido. Não vem inventar comigo, não. Aqui está o chão de uma sinagoga do templo de Jesus, do tempo de Jesus, e você pode ver que no chão da sinagoga tem todos os signos do zodíaco. Sim, no chão de uma sinagoga. É importante lembrar por quê. Porque o Mazal, que significa destino em hebraico, e quando a gente fala Mazal Tov para uma pessoa quando ela se casa, porque, bom, é complicado demais, eu não posso entrar em muitos detalhes. Mas enfim, quando ele se casa e fala Mazal Tov, quer dizer que ele tem um bom destino, porque a vida dele recomeça a partir do casamento, tudo que ele fez de errado é esquecido, porque ele passa a ser uma carne só num casal e é um homem completo. Então, se fala Mazel Tov, quer dizer que tem um bom destino depois do casamento. E tomara que o casamento dure. Aqui no Brasil hoje tem tanto divórcio, né?
Mas então, você vê aqui que se tem estrelas do zodíaco no chão de uma sinagoga, então a gente acredita em zodíaco. E está no chão de uma sinagoga já há mais de 2000 anos, então, obviamente, astrologia existe. É só pensar, certo? É só pensar. Lembra, você tem que pensar para me fazer perguntas. E vamos ver um pouco mais sobre isso? Ah, é importante. Por que os signos zodíaco a gente escreve no chão? Porque a gente reconhece que os signos, eles têm influência sobre nós. Mas tem muita gente que fala, eu sou assim porque esse é meu signo. Tá no meu mapa astral. Não, isso a gente não aceita. A nossa vontade, a nossa decisão de trabalhar e alcançar e conquistar um objetivo, ele tem que estar acima das estrelas. E é por isso que as estrelas, o zodíaco, está sempre no chão da sinagoga. Porque ele tem influência sim, mas a sua vontade é superior. E se você é forte, você tem fé em Deus, você pisa nessas influências e passa por cima delas. Mas sim, elas existem, não dá para negar. O óbvio não dá para negar. Mas vamos ver um pouco mais sobre isso? Como a astrologia é algo ligado a Kabbalah, a anjos, a parte espiritual dos segredos da Torá, então para fazer uma análise clara sobre isso, eu não posso tirar de um lugar diferente do que o Anabekoach, que é o lugar mais mundialmente conhecido como a ligação ao objetivo da materialização do nosso corpo na Terra, que é a ligação à razão pela qual nós nascemos. E vamos lá, aqui eu tenho um pouquinho sobre os signos dos zodíacos e a ligação de cada mês no calendário judaico. Então nós temos, eu não vou falar todos os meses, todas as ligações com cada planeta regido e tudo mais, porque ficaria maçante, ficaria cansativo. Mas eu vou falar um pouquinho. O mês de Nissan é o signo de Áries, e na lua cheia de Áries a gente faz a festa de Pesach, que é a Páscoa. A gente sacrifica um carneiro e come ele inteiro, até no máximo meia-noite, no grande templo de Jerusalém, em Israel, na terra dos judeus. E então isso é ligado ao signo de Áries, porque é um carneiro nas estrelas do céu, na forma das estrelas dos céus, e a gente sacrifica um carneiro. No mês de Av, que é o tempo que é o dia que a gente lembra da destruição do grande templo judaico em Jerusalém, na terra de Israel, conforme está relatado, quando a gente fazia sacrifícios, que a gente sacrificava animais todos os dias no grande templo de Jerusalém, uma fumaça subia verticalmente reta até os céus. E dessa fumaça, pelo caminho da fumaça, descia dos céus um fogo fumejante e forte que vinha rugindo, devorava o sacrifício inteiro, e pela fumaça ele subia diariamente novamente aos céus. E o barulho dele era como o rugido de um leão. Então, quando o templo inteiro pegou fogo, o fogo devorando o templo inteiro foi comparado aos rugidos de um leão. E o signo, então, do mês é o signo de leão. Depois, chegando mais no final do ano, no último mês do ano, nós fazemos a purificação. A gente vê todos os nossos pecados e faz juramentos em que a gente vai se comportar melhor no ano seguinte, para que a gente seja absolvido dos nossos pecados. E o último mês do ano é o mês de Elul, cujo o signo é virgem, no qual a gente balanceia e se purifica dos nossos pecados. E depois, o primeiro mês do ano é o mês de Tishri, que é no signo de balança, que Deus faz a balança do nosso arrependimento e julga o que vai ser o nosso ano inteiro. Então a astrologia, para determinar um futuro e acreditar no que está fazendo e seguir isso, obviamente é pecado. Mas, por exemplo, você sabe muito bem que José interpretou os sonhos do faraó, e ele estava certo. E não só do faraó, mas também dos dois pessoas que estavam presas com ele. E também ele já tinha falado os sonhos dele anterior e já sabia o que iria acontecer. Ou seja, falar que ocultismo ou outras consultas que não ligada a mortos é pecado, porque assim está na Bíblia, isso é falar mal da Bíblia, porque a Bíblia não fala isso.